as doutrinas da fé reformada. A fé reformada, certamente, ela não se limita aos cinco solas, nem aos cinco pontos do calvinismo, é muito mais ampla que isso, claro, mas a gente tem tido assim o cuidado de conversar um pouco com a igreja sobre isso, trazer esses temas para ajudar a esclarecer e ir elucidando e clareando na cabeça de cada um dos irmãos como que nós lemos as escrituras e a praticidade dela na nossa vida, a aplicabilidade dela na nossa vida e o impacto disso em nós, como seres humanos, no sentido de nos trazer segurança, firmeza, esperança, sobretudo gratidão e glorificarmos ao Senhor pela grande obra que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, esse é um dos motivos de nós estarmos tendo essas conversas. Nós estamos falando sobre o TULIP, que são as cinco letras que sintetizam os 5 pontos do artigo, dos 5 artigos da fé reformada. O primeiro dele é a depravação total, a eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Bom, eu vou rapidamente falar sobre o primeiro, o segundo e o terceiro, e hoje começamos a falar sobre o quarto. Os 3 primeiros eu vou falar bem brevemente, mas retomamos o quarto. E seria importante que, para você entender melhor, você esteja assistindo os vídeos anteriores que ajudarão você a entender a lógica desse raciocínio que estamos apresentando aqui. Mas antes eu quero orar com você. Vamos orar? Vamos agradecer o Senhor por essa noite gostosa, quente, né? Hoje está quente, hoje está bem gostoso mesmo. Uma noite parece assim meio final de, parece um pouco de verão, começo de outono, embora a gente já esteja no inverno, mas está muito gostoso. Então eu quero orar com você e reúna aí a sua família e vamos falar com o Pai. Pai santo e amoroso, nós te louvamos, agradecidos por esse dia que o Senhor nos deu, um dia de paz, um dia de graça, sustentados em tuas mãos. Obrigado, Senhor, por nos fazer lembrar da sua bondade e misericórdia durante esse dia, em cada momento, em cada refeição, em cada ação, em cada compromisso que pudemos cumprir. Obrigado, Senhor, por nos sustentar. Obrigado por nos guardar, ó Pai, em nossa caminhada, acampando os seus anjos ao nosso redor. Obrigado por sua bondade. A sua bondade tem nos sustentado. As suas misericórdias, Senhor, que se renovam todos os dias, tem sido motivo de esperança para cada um de nós. Nós te louvamos por isso. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Eu oro agora pela vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, aqueles que estão nos ouvindo em casa, no ônibus, no trem, numa cama de hospital, aqueles que estão nos acompanhando dos mais diversos lugares. Nossa oração, Pai, é para que o Senhor, na sua bondade, os alcance a todos, trazendo paz, trazendo segurança, alegria, cura e enchendo os teus filhos, o teu povo, da alegria da sua presença. A sua presença, Senhor, é o que nos traz sentido e alegria e paz e nos mobiliza à vida e ao serviço do reino. Eu oro por aqueles que estão enfermos, doentes e necessitam agora, Senhor, do teu favor. Visita os teus servos que nesse momento estejam tendo algum tipo de enfermidade, alguma dor, algum mal-estar. Visita os teus servos, Senhor. Dê a eles a tua paz, a tua cura, o teu milagre, para que os teus servos participem, Senhor, com alegria desse tempo, para que eles desfrutem do teu cuidado. Visite o teu povo, Senhor, com os teus milagres, com o teu favor. Nós cremos na sua bondade e misericórdia, oramos sempre em nome do teu Filho Jesus e para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Bom, estamos então falando sobre esses 5 artigos, né, os 5 pontos mais importantes da fé reformada que foram apresentados apresentados na conferência de Dort, né? E de lá saíram os documentos que nós chamamos de cânones de Dort. Então foi um sínodo organizado para responder os remonstrantes, que era um grupo de irmãos arminianos que levantaram, que
que levantaram dúvidas que já estavam superadas, mas eles levantaram com outro tipo de abordagem e são chamados de arminianos, e falando a respeito do livre-arbítrio do homem e desse poder de decisão que o homem tem, portanto, da não soberania de Deus, como nós entendemos nas Escrituras. E por conta disso, então, esses irmãos responderam a essas questões, aos remonstrantes, aos 5 pontos que eles apresentaram. Eles responderam com esses 5 outros pontos, que nós chamamos de 5 pontos da graça, ou 5 pontos do calvinismo. O primeiro dele, nós falamos já no nosso primeiro encontro aqui, que é a total depravação, que traz o conceito de que o homem, quando ele caiu, quando ele pecou lá no Jardim do Éden, quando o casal pecou lá no Jardim do Éden, ele foi totalmente afetado pelo pecado. A rebelião dele contra Deus, o desejo dele de estar no lugar de Deus, de ser como Deus, foi uma declaração de que ele poderia ser autônomo, independente, não iria ouvir nem caminhar com Deus. Isso rompeu a relação dele com Deus, ele perdeu a vida que ele tinha de Deus e ele então morreu. O apóstolo Paulo usa essa linguagem, que o homem então morreu. E a partir daí, todos os homens, todos os filhos, né, de Adão e Eva, todos eles nascem com essa herança de pecado. Eles herdaram o pecado natural de Adão e Eva, diferente dos irmãos arminianos que entendiam, e ainda hoje entende que não, que o homem tem livre-arbítrio e o pecado é alguma coisa aprendida e não que ele herdou dos seus pais. Então, a isso, os nossos irmãos do Sínodo de Dort responderam que o homem, quando caiu, foi totalmente afetado na sua emoção, no seu sentido, nos seus desejos, na sua vontade, na sua razão, na sua inteligência, na sua memória. E isso tornou ele inapto para decidir a vida em relação a Deus. E ele então morreu. Bom, essa é a premissa do raciocínio. Logo, os outros 4 pontos, ele vai sendo desenvolvido com uma lógica simples, aliás, não é nada complicada, uma lógica desse primeiro ponto. Se os irmãos arminianos dizem que o homem tem livre arbítrio, nós entendemos que se ele teve em algum tempo foi quando ele estava sem pecado, como Adão e Eva. Mas assim que eles pecaram contra Deus, eles perderam a liberdade que eles tinham e então eles se tornaram pecadores. Logo, as decisões deles estão sempre afetadas pelo desejo de pecar ou pela rebelião contra Deus. A Bíblia nos ensina, irmãos, que o coração do homem é mau, totalmente mau. E a palavra do Senhor ainda nos diz: quem o conhecerá? Mais enganoso do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Nem o próprio homem conhece o seu coração, só Deus conhece o coração do homem. E esse coração afetado, ele não é totalmente mau, mas ele é mau o suficiente para conduzir o homem a decisões sempre de autodestruição, ou destruição do próximo, ou destruição do planeta, né, do lugar onde nós vivemos. A isso nós chamamos então de depravação total. E aí em seguida vem o segundo ponto, que é um raciocínio lógico. O segundo ponto é que quando Deus decide salvar esse homem, ele salva independente de qualquer coisa que o homem possa fazer para alcançar essa salvação. Portanto, esse homem não tem mérito. Esse homem que morreu está totalmente afastado de Deus. Logo, quando Deus decide salvar esse homem, ele é que vai ao encontro desse homem, né? Ele é que sai do jardim e vai buscar o homem fora do jardim para trazê-lo de volta ao jardim. Essa é uma ideia, é uma alegoria que pode nos ajudar a entender isso. Então, esse Deus, o Senhor é Deus, ele elege os homens, aqueles que ele vai trazer, que ele vai salvar. A isso nós chamamos eleição incondicional, ou seja, não há condição prévia no homem para que Deus o escolha. Deus escolheu e salvou. Por que ele fez isso? Não sei, nós não entendemos por quê, mas sabemos que ele é que elege.
não há nenhum mérito no homem, e isso descarta totalmente a possibilidade ou a ideia de que o homem pode fazer alguma coisa para ser salvo. O homem só é salvo pelo sacrifício de Cristo Jesus, o sacrifício vicário, substitutivo, feito no lugar de pecadores. Então Deus morreu, Jesus, nosso Deus, morreu na cruz por pecadores, mas eram homens pecadores. Então é uma eleição incondicional. O terceiro artigo, portanto, que é uma sequência desse, é a expiação limitada, que nós falamos a semana passada. Ora, se o homem morreu, não poderia e não desejava mais buscar a Deus. Então, Deus é que teve como bom pastor ir buscar essa ovelha perdida, incondicionalmente, independente da condição dele, ele vai buscar essa ovelha perdida. Em seguida, vem o conceito de que essa obra salvífica, a princípio, ela é limitada. Ela não é para todos os homens. De outra maneira, nós entenderíamos que finalmente todos os homens serão salvos. Pelo que nós lemos nas Escrituras, a palavra de Deus nos dá a entender, pelos vários textos que nós temos, o Senhor Jesus separando bode, falando de bodes e cabras, o livro de Apocalipse falando dos justos e do injusto, daqueles que são lançados no lago de fogo, com o que feito por diabo e seus anjos, enfim, nos ensina então que não são todos que serão salvos. Se não são todos que serão salvos, logo, se há um grupo específico que vai ser salvo, que a Bíblia chama de igreja, essa eleição é limitada. Então é uma coisa simples, né? Uma lógica bem simples. E o quarto artigo, que é o que nós vamos falar agora, é sobre a graça irresistível. E esse conceito nos traz a ideia de que o homem que recebe a mensagem do Evangelho, essa graça que alcança ele, ou esse chamado eficaz, o chamado de Deus para a vida dele, esse chamado é eficaz, essa graça é irresistível. Esse homem pode resistir por algum tempo, mas ele não vai resistir para sempre. Em algum momento ele vai curvar-se diante desse amor, ele vai entregar-se a esse amor, ele vai ser envolvido por esse amor e finalmente vai receber essa salvação de Deus em Cristo Jesus. E a semana que vem, se o Senhor permitir, nós vamos falar sobre a perseverança dos santos, que é o conceito lógico também, dentro dessa cronologia lógica, né, de que finalmente todos aqueles que foram salvos por Deus através de Cristo Jesus, porque neles não havia mérito nenhum, portanto o Senhor os chamou, os convenceu e os trouxe a Ele mesmo. A Bíblia nos diz que Deus estava salvando o mundo através de Cristo Jesus, trazendo o homem, salvando os homens através de Cristo Jesus, reconciliando o homem consigo mesmo através de Cristo. Portanto, nós concluímos com bastante simplicidade, objetividade, até uma lógica bem simples, né? Que esse homem, então, perseverará até o fim. Isso quer dizer que o Deus que chamou ele, sem que ele tivesse mérito, é o mesmo Deus que o manterá, o conservará num caminho de santidade, de comunhão com ele, até o dia da sua redenção. Simples assim. Mas nós vamos falar hoje, então, sobre a irresistível graça. A irresistível graça é o I do Tulip. Irresistible grace. A graça de Deus é irresistível para os eleitos. Isso é, o Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a fé salvadora neles. O Deus eterno que nos chamou e que sacrificou seu Filho Jesus na eternidade para resgatar um povo para si, esse Deus, ele vai alcançar esse homem que está morto, esse homem de coração duro, esse homem obstinado, esse homem de mente deformada, esse homem que não ama Deus e não quer Deus. É importante eu e você pensarmos nisso. O homem não quer Deus, ele quer uma religião, porque na religião ele pode se maquiar
de maneira que ele esteja bonito para si mesmo. Por isso que é normal as religiões trazerem um conceito de que você agrada a Deus se fizer coisas bacanas. Então, se você é um cara bacana, Deus está feliz com você. Se você é um cara que não é bacana, Deus não está feliz com você. Esse é um conceito da religião. O conceito do evangelho não é assim. Ao contrário, a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto, ele diz que o Senhor, quando os chamou, e quando o Senhor faz esse chamamento, ele diz: entre vós não são muitos sábios, os entendidos, os intelectuais, os grandes, os poderosos. Antes, são ao contrário. E ele fala que o Senhor chamou as coisas pequenas, que não são as desprezíveis, justamente para confundir as que são, para que a glória seja exclusivamente dele. E um dos motivos de nós estarmos trabalhando esses 5 artigos da fé reformada é exatamente isso. É para que eu e você, a cada dia mais, tenhamos uma consciência mais clara, um coração mais inclinado a entender o que Deus fez em nosso favor e, nesse sentido, termos um coração agradecido. Isso é uma vacina para que você não caia no discurso dos mercadores da fé, que vendem, que falam de um Deus que é uma espécie de gênio da lâmpada, que faz promessa para você e que você então manda nele e ele te atende, e você faz algumas ofertas, ele também te atende. Ao contrário, o ensino que nós então vamos aprendendo através das doutrinas vai nos dando cada vez mais clareza de que Deus não nos deve nada e nós é que somos eternamente devedores a Ele. Portanto, temos que ter um coração agradecido em entender a grande obra que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. É comum, às vezes, a gente encontrar algumas pessoas, e é comum a gente ouvir isso, a pessoa dizer assim: para que eu vou aceitar Jesus? Eu ouvi alguém, meu familiar aceitou Jesus, e quando ele aceitou Jesus, as coisas começaram a piorar para ele. E quando ou a pessoa diz: eu não sei se eu vou ficar firme na igreja, não, porque depois que eu aceitei Jesus, parece que as coisas pioraram na minha vida. Ora, o nosso Senhor Jesus, irmãos, ele não é um curandeiro, embora ele faz milagres. Ele não é um resolvedor de problemas, embora é ele que trata, ele que cuida da nossa vida e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Mas, sobretudo, ele é o nosso Salvador. E por esse motivo, eu e você servimos a ele, adoramos a ele, entendemos que a nossa vida é dele. Como nosso Salvador e Senhor, ele é o nosso Rei, o Senhor do reino de Deus. E então, nós recebemos ele como nosso Rei e vivemos segundo o reino dele aqui entre o reino dos homens. E isso afeta nossa maneira de ser e de viver e deveria afetar toda a sociedade para que ela soubesse que a oração de Jesus está se cumprindo. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Então é muito importante essa compreensão. Então a compreensão de que a graça de Deus é irresistível. Eu pensei aqui num texto, há muitos textos para nós lermos a respeito desse assunto, e o conceito de graça irresistível a graça, portanto, é um favor de Deus. A graça é importante nós entendermos isso. É exatamente o oposto do mérito. Nós temos uma das regras, uma das leis da humanidade, né? As leis da existência, a lei da semeadura, que inclusive a Bíblia nos ensina sobre ela, que diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Ou seja, tudo que eu e você fazemos, nós colhemos frutos daquilo que nós fazemos. E isso é bíblico e isso é a realidade da vida. Entretanto, o evangelho do nosso Senhor Jesus, quando nos chegou a nós, nos trouxe a mensagem da graça. E não é uma graça que acontece somente quando Jesus vem. Ao contrário, é uma graça que vem desde a eternidade, quando a Bíblia nos ensina que Deus sacrificou seu Filho Jesus na eternidade. Deus estava nos reconciliando consigo mesmo antes da criação em Cristo Jesus. Então, essa graça ela já se manifesta antes da criação.
Então, nas palavras de um dos nossos irmãos, puxa, me falhou o nome dele agora. Ultimamente eu ando com a memória ruim aqui. Ele diz assim que ele, numa palavra bem simples, ele diz que o conceito é que primeiro Deus diz haja cruz e depois ele diz haja luz. Haja cruz e depois haja luz. Haja a morte de Jesus para que depois o mundo seja criado. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. E essa ideia é a ideia de que a graça de Deus está desde a eternidade preparando um plano de salvação para a criação que ele faria e que essa criação iria romper o relacionamento com ele. E então, esse Deus eterno, ele prepara uma obra de redenção. Isso é graça, não há mérito nenhum em nós. Então, a graça irresistível é esse amor de Deus que vai alcançando aqueles a quem ele chamou. Olha o que o texto de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João no capítulo 1. Vamos ver o que o João fala sobre isso. João, capítulo 1, versículo 11, diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quem veio? Jesus. Quem eram os seus? O povo judeu, o povo de Israel, o povo hebreu. Mas eles não receberam. Versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha, aos que o receberam, aos que creram no seu nome. Quem foi que os recebeu? Quem creu no seu nome? Como creram no seu nome? Já falamos disso. A esses deu-lhes o direito. Então, aos que creram é dado um direito que nós não tínhamos. Se é dado, é graça, porque não há mérito. É uma doação, é uma dádiva. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, aqueles aos quais o Senhor chama porque não são filhos, estão mortos, estão encerrados debaixo da lei. A Bíblia nos ensina que a lei veio para mostrar a condição do homem e dar a ele a consciência, por que que ele é condenado. Mas a graça veio para nos trazer essa salvação e o direito de ser filhos de Deus. Versículo 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha o que o texto diz. Esses que creram, João usa a linguagem de novo nascimento, como que essas pessoas estão nascendo de novo, sendo regeneradas. Paulo fala de regeneração ou de ressurreição. Por que ele usa o termo ressurreição? Porque ele usa a argumentação, ele faz uma analogia de que o homem, quando pecou contra Deus, ele morreu. Ele perdeu a vida de Deus, porque foi essa a ordem que o Senhor havia dado ao casal. Olha, vocês comam de tudo, desfrutem de tudo, vocês só não comam daquela árvore, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E eles foram lá e comeram e morreram. E qual é a morte que eles experimentaram? A falta de Deus, a ausência de Deus, o distanciamento de Deus. Sem Deus, eles perderam a vida. Eles têm o fôlego de vida, portanto, desfrutam da vida, das benesses que o Senhor deu para eles na vida e também das aflições que a decisão deles começou a trazer sobre eles na vida. Mas eles morreram, perderam a vida de Deus. O apóstolo Paulo, então, usa a linguagem de que quando a palavra da fé alcança eles então ressuscitam, ou seja, eles saem da morte. Na linguagem de João, João fala que eles nasceram de novo, nasceram de Deus, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Bom, esse texto é um dos textos que me passou à mente aqui para começar a abordar esse assunto com você, porque ele fala sobre o meio que Deus usou, ele fala antes da condição do ser humano,
aqueles que o rejeitaram. Ele fala do meio que Deus usa para alcançar esse homem, e finalmente que isso não vem do homem, não vem da vontade do homem, mas vem da vontade de Deus. Ora, o homem que está morto, como que um morto pode decidir alguma coisa? Um morto não decide nada. Na linguagem do João, ele está dizendo aqui, a criança, uma criança, por exemplo, que está no ventre da mãe, ela não decide não nascer. Ela pode até atrasar o seu nascimento, mas ela não decide não nascer. E João está falando disso, né? Aqueles que receberam a palavra da fé, aqueles que creram pela vontade de Deus, nasceram de novo pela vontade de Deus e não pela vontade do homem. Ou seja, não foi alguém que disse assim: poxa, eu gostei dessa pregação, achei ela boa e decidi, vou crer em Jesus. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a palavra da fé alcançou e essa pessoa creu. E quando ela creu, ela nasceu de novo. Quando Jesus está falando com Nicodemos, Jesus fala com ele assim: Nicodemos, também isso no Evangelho de João, o Senhor Jesus diz assim: Nicodemos, é necessário você nascer de novo para ver o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Senão a manifestação do seu Cristo, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, e o novo jeito de viver que esse Cristo trouxe para nós. Portanto, o novo nascimento e os efeitos desse novo nascimento na nossa vida impactando a nossa maneira de ser. Então ele diz: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. O reino de Deus é algo que nós começamos a ver aqui e agora, e o veremos, mas não plenamente, mas o veremos plenamente ali e além, ou daqui a pouco, ou logo mais, assim quando Jesus vier e estabelecer definitivamente o seu reino. Mas então o homem vai poder ver plenamente o reino de Deus. O Nicodemos, que era um mestre na lei, ele não entendeu a linguagem de Jesus. Porventura o homem vai entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer? Ele já sabia que isso não era possível. Ele diz: isso não é possível, né? Aí o Senhor diz assim: Nicodemos, quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Você precisa nascer de novo, é nascer do espírito, é nascer do alto. Aí ele diz: o vento sopra onde quer, não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos de novo. O Felipe está colocando já aqui no João 3:8, né? Então o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos de novo. Então ele está dizendo que o novo nascimento não é uma coisa que é feita pela vontade do homem, é feita pela vontade de Deus. É uma coisa produzida do alto, não vem da terra dos homens, vem do desejo de Deus, é uma escolha de Deus. E ele diz assim, é como o vento. O vento, você não sabe o caminho dele. O próprio Salomão fala sobre isso, né? Quem conhece o caminho do vento, né? Então, o vento sopra onde quer, a gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. É alguma coisa que não passa por nossa decisão, não passa pela minha vontade, sem que ela seja influenciada pelo amor de Deus. Ela vem do alto. A Bíblia nos fala sobre esse conceito de nascer do alto. Paulo fala lá em Colossenses, capítulo 3, portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo. Paulo usa muito essa linguagem, assim como João usa a linguagem do nascer de novo, do novo nascimento, Paulo usa a linguagem do ressuscitar, da primeira ressurreição, né? Porque ele está trabalhando com o conceito de alguém que está morto. João trabalha com o conceito de alguém que não nasceu e vai nascer na vontade de Deus. Paulo trabalha com o conceito de alguém que morreu e precisa ser ressuscitado por Deus. Então Paulo fala em Colossenses 3, portanto, se já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então essa ressurreição também é a ideia de que é alguma coisa que vem de fora para me trazer de volta à vida. Os apóstolos nos traz esse conceito, essa ideia. Veja que quando o Pedro faz o seu discurso simples, lá em Atos capítulo 2, e quando ele começa, aquelas pessoas que estão reunidas recebem o Espírito Santo,
e começam a falar nas línguas dos povos que estão visitando Jerusalém. As pessoas que estão visitando Jerusalém os veem falar nas suas próprias línguas, e são pessoas simples. E eles falam: o que está acontecendo? Como é que nós estamos ouvindo essas pessoas falar das grandezas de Deus? Aí Pedro então faz um discurso para eles dizendo: olha, vocês, inclusive para os judeus, dizendo: olha, o Senhor Deus preparou o seu filho e enviou para que ele viesse morrer, mas vocês mataram ele. E fala da obra que aconteceu. E então eles dizem assim: e o que nós devemos fazer? Ele diz assim: arrependam-se e sejam batizados para que vocês sejam salvos. E ele não faz nenhum apelo. Olha que interessante. A mensagem dele é uma mensagem que leva aquelas pessoas ao arrependimento. Então, esse nascer de novo que João fala aqui é quando a fé vem ao coração da pessoa pela pregação da palavra. E de alguma maneira ele crê. E essa alguma maneira é essa ação de Deus na vida do homem que leva ele a crer na mensagem. O Deus eterno, ele preparou o plano da salvação através de Cristo Jesus. Jesus é aquele que morreu na cruz para trazer a salvação. Ele entregou o seu filho para que esse filho morresse no lugar do pecador, daqueles que ele chamou para serem seus filhos. Bom, esse Deus que entregou o seu filho, ele agora usa um mecanismo, um instrumento para que essa fé seja despertada dentro do coração do homem. Melhor, desculpe, despertada não, seja colocada dentro do coração do homem. E que mecanismo ele usa, que meio que ele usa? A pregação do evangelho. Por isso que João, no capítulo 1, volta lá de novo, Felipe, por favor. No capítulo 1, ele diz assim, versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome. Quem creu no nome dele? Aqueles que ouviram a pregação. Isaías, antecipando a palavra do profeta, né, do próprio João e Jesus, ele diz assim: olha, quem creu em nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então, essa pregação do evangelho, ela foi efetiva, ela foi transformadora quando o Senhor Jesus aparece e começa a anunciar as boas novas do reino, e as boas novas do reino vêm com essa mensagem: arrependam-se, o reino de Deus chegou. Eles ouviram essa palavra, e quando eles ouviram, eles creram. Ao crerem, eles receberam a Cristo como seu Senhor. Ao receberem a Cristo como seu Senhor, Deus lhes deu o direito de se tornarem filho de Deus. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, Paulo ele trata esse assunto esclarecendo que o homem recebe fé de Deus, né? Deus é que lhe dá essa fé. Ele diz assim no capítulo 2, versículo 8: pois vocês são salvos pela graça. Portanto, quando a gente fala de graça irresistível, nós estamos falando dessa bondade de Deus, que o homem, que os eleitos, que aqueles que são chamados pelo Senhor, não resistem. Eles não resistem para sempre, eles podem ter algum tempo de resistência. Mas, por exemplo, Paulo, ele ouviu a mensagem do evangelho por Estevão, né? E certamente ele ouviu pela boca de outros irmãos, mas ele, por algum tempo, ele resistiu a essa mensagem, a ponto de ser um dos que coordenou a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Então ele resistiu, mas ele não resistiu para sempre. Essa resistência dele foi cedendo lugar, foi se rendendo à mensagem do evangelho, à pregação. De alguma maneira, essa pregação lhe foi afetando, até que finalmente ele tem esse encontro com Jesus no caminho de Emaús, e o Senhor pessoalmente fala com ele: por que você está me perseguindo? Diz: quem é o Senhor? Olha, a mensagem vem de Deus. Ele é duro, mas ele é religioso, ele é gente boa, ele procura cumprir a lei, ele procura cumprir os ritos, ele é obediente aos mandamentos, ele é um fariseu mestre, ele é um exemplo de ser humano. E
nesse zelo que ele tem pela lei do Senhor, ele entende que os cristãos são dissidentes, é uma nova religião, é alguém que está tentando deturpar a lei de Moisés. Então ele vai com violência para perseguir essas pessoas e leva muitas pessoas presas, arrastando. Ele tem cartas, ele tem autoridade para fazer isso. O Senhor diz assim: por que tu me persegues? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues? E ele então se rende aos pés do Senhor. Quando ele se rende, é quando completa-se esse conceito de que a graça de Deus que alcançou ele vai minando a mente, o coração, abrindo a compreensão dele, a resistência dele, até que finalmente ele se entrega. É uma graça irresistível. Se havia alguém, se há alguém, quando nós lemos no Novo Testamento, se há alguém que aparentemente seria um diamante de tão duro que era, no sentido de resistir à fé, esse é o apóstolo Paulo. Mas o amor de Deus o constrangeu. Aliás, é ele que usa essa palavra. Ele diz assim: o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus vai nos alcançando de tal maneira que vai nos convencendo de quem nós somos e de quem ele é, até que a gente se rende aos pés do Senhor. Então esse processo, ele passa sim por mim, mas ele vem de Deus. É o nascer de novo, é o nascer do alto, é o nascer do Espírito. Não é alguma decisão minha, eu decidi crer, não. O Paulo decidia perseguir, o Pedro decidiu negar, o Tomé decidiu não acreditar, porque essa é a nossa natureza. Quantos de nós hoje seguimos a Cristo, mas quantos de nós resistimos tanto tempo ao Evangelho, né? Fora os exemplos das Escrituras, que são os mais ricos para nós e que fundamentam toda a argumentação, quantas pessoas nós conhecemos e no nosso meio aqui mesmo, na comuna, pessoas que desdenhavam, que perseguiam os irmãos ou seus parentes que eram crentes, que não queriam saber, que eram resistentes, desdenhava mesmo. Mas finalmente esse amor de Deus, através da pregação, portanto, qual é o meio que o Senhor usa? A pregação. Olha, eu estou dizendo isso para você perceber, irmãos, a importância de que a pregação do Evangelho tem que ser o que as Escrituras ensinam. E não palavras bonitas, persuasivas e sabedoria humana. Não. O Evangelho tem que ser feito com demonstração de espírito e poder. O que é espírito? É no poder do Espírito Santo. E que poder é esse? É esse poder transformador. É esse poder que vai lá dentro da consciência do homem e da mulher e de alguma maneira desperta a consciência dele e constrange ele até que ele se entrega aos pés do Salvador e se reconhece pecador. E aí sim, a partir daí, ele se percebe um devedor a Deus, porque ele está sendo salvo, ele está ressuscitando em Cristo Jesus. Não é como se Deus estivesse pegando a orelha de um burro e trazendo ele na marra. Não. É o amor constrangedor de Deus, é a verdade do Evangelho que vai esmiuçando aquele coração duro como a pedra. A palavra do Senhor nos diz que a palavra dele, né, é como o martelo que esmiuça a rocha. Então aquele coração duro vai sendo quebrado pelo poder do amor de Deus. Não é convencido com argumentos humanos, não é lavagem cerebral, é uma palavra que vai desconstruindo a percepção da pessoa sobre si mesmo. Por isso que nós temos que anunciar somente o Evangelho. E eu quero te incentivar, pregue o Evangelho. Não se sinta incapaz, não se sinta impotente. Não pense que você não tem a palavra de Deus na sua boca. Se você anuncia a palavra, é ela que vai alcançar aquele a quem o Senhor tem chamado. É o seu filho, o seu esposo, sua esposa, os seus parentes, os seus vizinhos. Prega a palavra, pode anunciar a palavra. Muitas pessoas se convertem, não é porque o pregador tem palavra bonita ou prega bem. Muitas pessoas se convertem de verdade ao Evangelho porque a palavra da cruz está sendo anunciada. Paulo fala assim: porque não me envergonho do Evangelho?
porque é poder de Deus. E a palavra dele que ele diz é essa. E o evangelho que nós pregamos é esse, é o Cristo crucificado. Não é o Cristo que parece o Papai Noel dando presente para todo mundo, para as pessoas virem atrás deles. Não. Jesus está salvando pecadores, Jesus está resgatando homens e mulheres e tornando eles filhos de Deus. Jesus está salvando homens e mulheres, os mais perdidos, os mais imundos, os mais reprováveis. É esses que o Senhor Deus está salvando. E a mensagem do Evangelho vai contritando, vai quebrando, vai desconstruindo aquela resistência interna daquela pessoa. E ela então vai sendo constrangida pelo amor de Deus, pelo poder de Deus. Alguém pode dizer assim: ah, mas e se eu quiser resistir? Ora, lembre-se que desde o começo eu estou falando que esse edifício teológico da doutrina da salvação que nós estamos te ensinando, que chamamos de 5 artigos da fé reformada, ele trabalha com uma premissa, é uma base. E a premissa, o fundamento, é de que o homem foi totalmente afetado e se afastou de Deus. Logo, esse homem não tem livre-arbítrio, ele não tem liberdade de escolha. Se ele tivesse liberdade de escolha, irmãos, ele não estaria destruindo a si mesmo e a humanidade como ele está fazendo. O homem deseja o bem, o homem quer fazer o bem, o homem quer ajudar e muitas vezes ajuda, quer socorrer, muitas vezes socorre, quer ser feliz, mas parece que ele mesmo trabalha o tempo todo para boicotar essa sua felicidade ou para trazer destruição ao que está ao seu redor. Por quê? Porque essa é a condição do homem caído. Então, se nós estamos trabalhando com esse conceito de que o homem é um homem caído, logo, esse homem não, ele está debaixo da soberania de Deus. Há um Deus soberano, há um Deus que está acima dele. Eu fico pensando, irmãos, como alguns pensamentos às vezes são tão contraditórios. E aqui não é uma crítica, é só para ajudar na reflexão. É comum as pessoas falarem que creem em Deus. E quando a gente chama de Deus, nós estamos falando do absolutamente outro, do Criador do universo, do Todo-Poderoso, daquele que, para se revelar a nós, ele teve que se humilhar, mas humilhar muito. Ele teve que se humilhar e se tornar uma coisinha pequena, um ser humano igual a eu e você. Ele veio se fazer homem. Ele teve que se humilhar a ponto de se colocar dentro de um corpo. Então, a minha e a sua condição diante de Deus é a de pequenos. E, de fato, é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra do Senhor nos fala de um Deus que criou todas as coisas, o céu e a terra. Que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. É a palavra de Deus que diz que o Senhor chama as estrelas pelo nome, que ele colocou o nome em todas as estrelas da galáxia, e que todos os mares enchem a palma da mão dele, e toda a terra, todas as montanhas, como se fossem porções pequenas de terra. É desse Deus grande que nós estamos falando. E as pessoas, em geral, creem nisso. Ao mesmo tempo, quando nós dizemos assim, se a palavra de Deus te alcançar, você não vai resistir, a pessoa diz, não, alguém pode resistir. Não é meio contraditório? Um Deus tão grande ser limitado por um homem, irmãos. Olha, a palavra do Senhor diz assim, Filipenses, em Romanos, né? Romanos, deixa eu ler aqui com você, capítulo 8 de Romanos. Não, capítulo 9 de Romanos diz assim, cadê o texto? Ele fugiu aqui, irmão. Assim, olha, capítulo 9, versículo 16. Diz assim, portanto, vamos no 15. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Olha, irmãos, é Deus falando com Moisés. É o Deus
das Escrituras, é o Deus eterno, é o Deus criador dos céus e da terra. Ele está dizendo: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ele tá, parece que ele está tendo parece que é uma continuação daquela conversa que ele teve com Jó, quando Jó estava todo bravo com Deus. Ô Deus, você não está me vendo, você não está vendo que eu sou um cara bom, a beça, e todo esse sofrimento todo, você não vai fazer nada não? E ele começa a questionar Deus, Deus se revela para ele e fala: ô Jó, onde você estava quando eu coloquei o Orion e o sete estrelas, e eu fui estabelecendo as estrelas no céu e dando nome para elas? Onde você estava? Eu pedi conselho para você, eu chamei você para a reunião, como que dizendo: ô Jó, se põe no seu lugar, se enxerga, olha o seu tamanho. E aqui o Senhor falando para Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Parece a palavra de um déspota, de um Deus sem amor, mas é esse Deus que entregou o filho dele para morrer por mim e por você. Se você tem filho, é fácil você responder se você entregaria seu filho por alguém. Talvez você não entregaria seu filho nem por você mesmo. Que dirá pelos mais miseráveis pecadores, que é o que a Bíblia nos ensina. E no versículo 16 ele diz assim: portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Olha que interessante. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano. Pode se esforçar à vontade. Ainda hoje, não há igrejas ensinando que as pessoas têm que se esforçar para ter alguma coisa de Deus? Pois é, o texto está dizendo, olha o que o texto está dizendo: não depende do desejo humano. A misericórdia de Deus não depende do desejo humano, nem depende do esforço humano. A misericórdia de Deus não depende do homem, depende só de Deus. Olha aí. Então, se depende só de Deus, está só reafirmando para mim que esse homem não tem a liberdade que ele acha que tem. Portanto, quando o Senhor o chama ele usando o mecanismo da pregação e vai desconstruindo esse coração duro, essa mente obcecada, rebelde, essa mente embriagada pelo poder, ensimesmada, né? Essa mente que olha somente para si mesmo. O Evangelho vai desconstruindo essa condição e vai mostrando para o homem quem ele é. De tal maneira que quando Pedro concluiu o seu discurso, as pessoas que estão ouvindo ele dizem assim: senhores irmãos, o que nós precisamos fazer para ser salvo? Olha só. Quem está ouvindo Pedro é que diz: o que eu faço para ser salvo? Ele não diz: o que eu faço para ter casa nova, carro novo, coisa do ano, mulher bonita, um marido bonito. Eles estão perguntando: o que eu faço para ser salvo? Porque a mensagem de Pedro, e se você pegar o discurso, a pregação de Pedro, você pode, eu já li ela não sei quantas vezes, já estudei aquele texto não sei quantas vezes, só para achar frases chaves que Pedro usou. Nada, irmãos, não tem nada. É uma mensagem simples do Evangelho, falando: vocês são pecadores, vocês mataram Jesus, é melhor vocês se arrepender. O amor de Deus, essa chamada irresistível de Deus, entrou no coração daqueles homens, colocou fé lá dentro, e eles começaram a se render. Ao final da pregação de Pedro, eles perguntam: o que a gente faz para ser salvo? Pedro fala: se arrependam e sejam batizados. Olha aqui, isso é. Então, não depende do que quer, nem do que se esforça, mas depende somente da misericórdia de Deus. Olha lá, o Felipe está uma máquina aqui, já colocou: ó, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Se arrependam e aí vocês vão receber o dom. Olha, se é dom é porque vem de fora. O dom do Espírito Santo, que é esse enchimento do Espírito Santo. É o que Paulo fala que é o batismo com o Espírito Santo que a gente recebe no dia da redenção. O dia que a gente crê em Jesus, a gente recebe o selo do Espírito Santo, que é o selo do dia da nossa redenção. Paulo fala isso lá no capítulo 1 de Efésios. Então, essa graça de Deus, ela é irresistível. Aquela pessoa que se fala, que se coloca como dura, que incrédula, parece que o Senhor
tem prazer em salvar os mais miseráveis pecadores, os mais duros, os mais terríveis. E é isso que Paulo fala em Coríntios, é isso que Paulo fala no livro de Romanos. É essa mensagem que nós ouvimos da boca de João, o evangelista. O Senhor, quando estava fazendo a oração, a sua oração intercessória, oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele fala com o Pai daqueles que o Pai deu para ele e que eles creram. Ora, homens como aqueles pescadores, aqueles homens que andaram com eles, dizem os especialistas aí em liderança e em outros temas, que eram realmente homens improváveis, os mais improváveis, para serem preparados como líderes para anunciarem uma mensagem tão rica, tão importante. Pois é esses que o Senhor chamou. Domingo eu estava pregando aqui, eu me lembrei do capítulo 11 do livro de Hebreus, na Galeria dos Heróis da Fé. Lê lá quem são os homens. E lá na Galeria dos Heróis da Fé, no livro de Hebreus, capítulo 11, está lá a prostituta Raabe. Então, é Deus que chama. E essa graça de Deus é irresistível. A pessoa vai se rendendo aos pés do Senhor. Lá em Filipenses, eu lembrei do nome do irmão que fala essa frase. A frase que primeiro o Senhor disse, haja cruz e depois haja luz. Eu ouvi isso do Ariovaldo Ramos, mas quem cunhou essa frase é o Caio Fábio. Eu aprendi isso do Ariovaldo. Lá no capítulo, em Filipenses, no capítulo 2, né? Diz assim, capítulo 2, versículo 13. Olha só, é Filipenses 2, 13. Pois é Deus, de novo, vem lá do alto, não vem de mim, vem de fora de mim. É Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Na boca dos apóstolos, irmãos, se os apóstolos viessem para o século 21 hoje, eles iam ficar assustados do Cristo que estão pregando por aí, do evangelho que estão pregando por aí. E talvez eles iam dizer, vocês não estão lendo o que a gente deixou aí escrito para vocês ler? Porque cá entre nós, irmãos, olha o que nós estamos lendo. Não é tão diferente de tanta coisa que a gente ouve por aí. E eu digo ouve por aí porque o que estão pregando por aí não são as escrituras. Porque quando você abre as escrituras, o que você tem é isso. Ó. Pois é Deus que efetua em você tanto querer quanto efetuar. É Deus que põe em nós o desejo e é Deus que nos leva à realização, usando, nos capacitando, nos dando habilidade, exigindo de nós também aquilo que a nossa parte que nós devemos fazer, mas ele diz que é ele que faz isso segundo a sua boa vontade. Então o conceito que nós temos aqui é de um Deus soberano. Esse Deus fala lá no livro de Isaías, né? Vamos ler lá em Isaías capítulo 55, texto de Isaías 55, Filipe, acho que é o versículo 11. Aqui, isso mesmo. Assim também ocorre... vamos no 10. Vamos ler o 10, que acho que fica mais claro ainda. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Versículo 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para a qual a enviei. Nós estamos falando de um Deus que pede autorização. Tem um texto que muitas pessoas têm usado equivocadamente, que está no livro de Apocalipse, falando da igreja de Laodiceia, né? O Senhor diz assim, eis que estou à porta e bato. Então, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Ora, esse texto não está falando de que Deus está na dependência de pecadores, de homens,
para entrar no coração deles. Não, esse texto está falando com a igreja. Uma igreja que está rebelde, que está resistindo à palavra do Senhor, e o Senhor está dizendo, vocês me conhecem, vocês me colocaram para fora, só que fora de mim não tem igreja. Então ele está usando uma linguagem, uma ilustração, né? Olha, eu estou à porta e batendo, estou chamando a atenção, presta atenção quem está te chamando, para você se arrepender e abrir essa porta e a gente voltar a sentar junto na mesa. Por quê? Porque na igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia estava cheia de muito dinheiro, era uma igreja da prosperidade. E quem tem dinheiro demais não precisa de Deus, pelo menos é esse o conceito que se tem do que é estabelecido pelo Mamon. Então a igreja estava nessa condição, a gente tem muito dinheiro, tem ouro, tem prata, tem tudo, a gente não precisa de Deus. E é por aí mesmo. E colocaram Jesus para fora, o Senhor está dizendo, estou batendo na porta para voltar, para vocês se arrependerem. E a mensagem dele é para que eles se arrependam e compra colírio e compra roupa dele, né? Enfim, esse texto não está falando de que Deus está batendo na porta do coração de pessoas que não nasceram de novo. Está falando que o Senhor está chamando a atenção dos que nasceram de novo e estão em desobediência. Ele não está falando com pessoas que não ressuscitaram com Cristo, com aqueles que não nasceram de novo. Percebe? Então esse texto não deve ser usado para evangelização. Alguém entende que Jesus está batendo na porta, então eu vou lá, o pecador vai lá e abre a porta. Não, o pecador não abre a porta. A mensagem do evangelho entra pelas janelas do nosso ouvido e vai batendo na rocha dura do nosso coração e vai esmiuçando essa rocha. E a palavra do Senhor não volta vazia, ela vai atingir o propósito para o qual foi enviada. O apóstolo Paulo fala assim, como crerão se não há quem pregue? Então, é isso, o Senhor Jesus, ele, após ensinar os seus discípulos e viver com os discípulos, suas últimas palavras em Marcos, ou em Mateus, ou no Evangelho de João, com abordagens diferentes, mas ele fala assim, vão e agora anunciem. Então, o meio que Deus usa para que o amor dele quebrante o coração, a mensagem dele quebrante o coração do homem, e esse homem se entrega, esse homem não resiste, é a pregação da palavra. Mas essa graça é irresistível. Alguém pode resistir algum tempo, mas não vai resistir todo o tempo, até que ele finalmente se rende à mensagem do evangelho. Por quê? Porque não é um convite, é uma chamada. Olha que interessante. O evangelho, irmãos, embora a gente use a linguagem de convite, estou quase falando de Covid aqui, de convite, né? E você pode usar essa palavra, não tem problema nenhum. Mas o evangelho, irmãos, ele é revelação. Olha, irmão, pensa comigo. Se o evangelho é revelação, por definição, ele já está vindo de alguém para mim e não está nascendo dentro de mim. Então, quando você recebe a revelação de Cristo Jesus, Paulo usa insistentemente essa palavra, né? Essa linguagem da revelação de Cristo, do Cristo que chamou, do Cristo que elegeu. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está usando linguagens que ajudam a gente a compreender que esse processo é feito por Deus e atinge a nós. E ao nos atingir, nós nos rendemos a Ele. Bom, eu acho que nós praticamente poderíamos aqui continuar citando outros versículos bíblicos, mas, para resumir, o Deus soberano, que na eternidade preparou a salvação para o seu povo, para aqueles que ele chamou, que na Bíblia ele chama de minha igreja, que é a composição de judeus e não judeus que creram como Abraão creu, e por isso foram justificados pela fé e não por obras. Esse Deus sacrificou o seu Filho Jesus na eternidade para essa obra redentora. E essa comunidade que ele chama de minha igreja seria o resgate do modelo da humanidade que caiu lá no Jardim do Éden através de Adão e Eva. Então, essa nova humanidade resgatada agora, ela nasce
ou ressuscita por meio da pregação do evangelho. São homens e mulheres pecadores, dos piores que tem, e a pregação do evangelho chega ao coração dessas pessoas e a mensagem de Deus alcança o propósito para qual foi enviada. Então, Jesus veio para anunciar as boas novas do evangelho. O profeta Isaías diz que a palavra dele, como a chuva, cai do céu ao chão e faz a terra brotar e produzir, e não volta, a chuva não volta como chuva para o céu. Ela cumpre o propósito dela. Ele diz, a minha palavra também não volta vazia. Então a mensagem do evangelho alcança essa igreja pela qual Jesus morreu. E nós não resistimos. Resistimos muitas vezes por algum tempo, e alguns até por muito tempo, mas não podem resistir a essa graça, porque a mensagem vai desconstruindo a compreensão anterior que a pessoa tinha, e ela vai experimentando o amor de Deus, sentindo a graça, o amor, a misericórdia de Deus. E como lemos lá em Efésios, eu acho que eu nem concluí a leitura de Efésios capítulo 2, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. De novo, não é por obras para que ninguém se glorie. Então, de novo, o conceito de que é dom, é o Senhor que está dando esse dom para que eu e você creiamos nele. E isso é feito porque o Deus soberano está chamando homens pecadores. Às vezes, o incômodo que alguns de nós temos com esse tema é de por que Deus não salva todos? Eu não sei. Mas nós não estamos procurando responder todas as perguntas que nós temos na cabeça. Nós estamos procurando abrir as Escrituras e ler o que os apóstolos nos ensinaram. Usando essa leitura, essa inteligência que nós encontramos nas Escrituras. É mais do que um acúmulo de versículos bíblicos para defender uma tese. Claro que o que nós estamos ensinando aqui é uma argumentação teológica, mas estamos citando aqui toda uma inteligência na Bíblia que nos faz perceber que há um Deus soberano salvando homens pecadores. Por que ele não salva todos, eu não sei. Eu sei que o que a palavra nos ensina é que ele é soberano, e ele é quem chama, e ele é quem regenera, e ele é quem dá fé, e ele é quem justifica, e ele é que conduz a salvação. Alguém diz assim, e essa aqui eu também aprendi ouvindo o pastor Ariovaldo Ramos, ele diz assim, ele falou que alguém perguntou para ele, então não tem que fazer nada? Ele diz, é isso mesmo, você tem que ficar quieto. É como alguém, e a ilustração que ele usa que eu acho muito boa, é como alguém que está morrendo afogado. Ele já está se afogando porque não sabe nadar, então ele tem que ficar quieto e deixar que alguém que veio salvar ele, salve ele, porque quem sabe nadar é quem vai salvar quem não sabe nadar. Então, quem é santo e é o Deus eterno é que vai salvar quem é pecador como eu e você. E o que nós temos que fazer? Nos entregar a ele. Afinal de contas, é o que a Bíblia nos ensina, né? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E milhares de versículos aí que a Bíblia nos ensina como nos chamando a isso. Não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então é nos entregar às mãos desse Deus soberano que com a mensagem tão extraordinária da salvação veio nos ensinar que ele é o Salvador e nós somos os pecadores que estamos sendo salvos. Por isso, nós somos gratos ao Senhor por essa graça irresistível, essa chamada eficaz. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitas pessoas ouvem a mensagem do Evangelho e não são despertadas para essa vida e continuam resistentes. Mas aquelas a quem o Senhor tem chamado, elas recebem fé para crer na mensagem que o pregador está falando, o pregador do Evangelho de Jesus. É isso que as Escrituras nos ensinam. Pode incomodar você, às vezes me incomoda também, parece que há uma lógica, mas há um incômodo das nossas emoções em relação a isso, como que sinalizando que há uma injustiça da parte de Deus,
O apóstolo Paulo, quando escreve o livro de Romanos, ele trata desses assuntos, ele também lida com isso. E ele então diz para os irmãos: quem é você que é um vaso que está questionando o oleiro e dizendo para ele: por que você me fez assim e não de outro jeito? Ora, não tem o oleiro poder para fazer o vaso como ele quer e fazer vasos de honra e vasos de desonra? Bom, essa é a argumentação de Paulo, então nós ficamos com ela. Me parece que o conceito que nós encontramos na Bíblia é de um Deus soberano que está chamando a atenção da sua criação, que ainda como se estivéssemos no Éden após a queda, nos sentimos como deuses, no lugar de deuses e questionando a ele por que o Senhor fez assim, como se tivéssemos condições para fazer isso. Nós recebemos essa graça do Senhor, a graça que nos alcançou, essa chamada eficaz, essa graça irresistível, esse amor que nos constrangeu. E hoje nós anunciamos esse mesmo amor para que Deus salve tantos quantos estiverem ao nosso redor. Essa é a nossa chamada. Essa é a ordem que o Senhor deu para nós. Vão e preguem esse evangelho a toda criatura.